Glória a Deus. Pastor, obrigado pela oportunidade. Meu nome é Rodrigo Custódio. Eu nasci e vivi na Igreja Adventista Sétimo Dia por 40 anos. 40 anos. E escapei da seita em novembro de 2022, na segunda semana. Foi a última vez que eu entrei numa igreja adventista. Tem muita coisa fresca aí, ó. Saí pela porta da frente com toda a minha família, no púlpito, numa comemoração de celebração por todo o tempo que eu passei lá. E saí pela porta da frente. Todas as pessoas que entram em contato comigo hoje, através do projeto que a gente tem na internet, de desvendar e mostrar de fato o que é a teologia adventista e os riscos para a igreja de Cristo, principalmente no Brasil, como sendo uma das piores e mais complexas seitas no Brasil na atualidade. Rapaz, meu amigo, então bora conversar com a provocação. Interessante. Nós estamos vivendo um tempo de que se é necessário levantar-se pessoas em defesa da fé. Algumas pessoas veem uma live dessa apenas como polêmica. Outros, mais covardes ainda, dizem, perguntam se de fato a Bíblia é para ser debatida. Então, bora lá. Deixa eu mostrar um versículo para esse tipo de gente, já para a defesa do próprio irmão Rodrigo e minha defesa. Daqui a pouco a gente vai entrar para o confronto. Capítulo único da carta de Judas. Olha o que ele diz. Amados, enquanto me empenhava para vos escrever acerca da salvação, soteriologia, que nos é comum, igreja, todos eles precisam saber que são salvos e ter a certeza da sua salvação. Eu estava pensando em escrever sobre soteriologia. Senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a lutar pela fé entregue aos santos de uma vez por todas. Ou seja, ele está dizendo, eu ia escrever uma coisa, porém senti, pela minha sensibilidade no espírito e minha comunhão com vocês, de mudar o assunto. Não vou falar sobre soteriologia, vou falar sobre apologética. Vou ensinar vocês a lutarem pela fé que uma vez foi dada aos santos. Essa fé aqui, gente, é o conjunto de doutrinas. Não é a fé da regeneração, não é a fé sobrenatural como o dom, Romanos capítulo 12, 1 Coríntios 12 ao 14 trata sobre os dons. Não, essa fé aqui é teológica. É o crente se erguer, como Judas escreveu e o Rodrigo escreve, para nos ajudar na apologética a defender uma fé pura, bíblica e cristocêntrica. Então, bora logo para uma pergunta que eu quero ser direto, e eu sei que o irmão Rodrigo domina. Ellen White é uma falsa profetisa? Sim, 100%. Uma das coisas que eu gosto de alertar sempre com relação ao adventismo, por ter vivido lá, é que o adventismo é uma seita e promove evangelhos e doutrinas erradas, porque a igreja adventista apresenta 3 pilares errados: um Jesus falso, uma profetisa falsa e uma salvação falsa. Esses são os 3 pilares da igreja adventista do sétimo dia, que vão diametralmente contra a palavra de Deus. Jesus igual a Arcanjo Miguel. Ellen White afirma que Jesus abandonou sua natureza divina e tomou natureza angélica, tornando-se Miguel Arcanjo para tentar redimir os anjos caídos. E que esse processo foi ordenado pelo próprio Deus. Sem sábado, igual a sem salvação. Ellen White afirma explicitamente que quem receber o ensinamento sobre o sábado e o rejeitar, recusa obedecer a Deus e não pode ser salvo em sua desobediência. Profecia falsa. Donos de escravos. Ellen White profetizou que os senhores de escravos de sua época suportariam as 7 últimas pragas, ressuscitariam na segunda ressurreição e sofreriam a segunda morte. Todos morreram sem que isso ocorresse. De onde vem a autoridade da igreja adventista? Logo você percebe no nome da igreja. Eu posso citar o nome, por exemplo, da sua igreja. Sua igreja é a Assembleia de quem? De Deus. A igreja adventista é de quem? Igreja adventista de quem? Do sétimo dia. Então você já começa a olhar pelo nome da igreja.
Você olha pela estrutura da nomenclatura da igreja. A quem essa igreja pertence? Ao sétimo. O adventista, a parte adventista, é da suposta espera e da guarda da volta de Jesus. No entanto, todos nós sabemos que o adventismo Eu não sei espera se você vai lembrar agora, mas eu vi um vídeo, acho que foi no seu canal. Um pastor muito respeitado no meio adventista aqui no Brasil, convidando as pessoas para irem fazer uma visita num túmulo. Parece que o anjo está guardando os ossos do pó de alguém lá, alguma coisa assim. Adventistas agora creem que anjos protegem o pó dos mortos. Veja o que esse pastor disse. Aqui, exatamente nessa tumba, William Miller está enterrado. E tem uma passagem muito especial, escrita por Ellen White, no livro Primeiros Escritos, na página 258. Os anjos de Deus vigiam o precioso pó deste servo de Deus, e ele ressurgirá ao som da última trombeta. E nesse vídeo ele cita quem trouxe o sábado para o adventismo. Sim, sim. E o sábado na igreja adventista, na verdade, não nasce na igreja adventista. Ele é apresentado pelos batistas do sétimo dia. Os batistas do sétimo dia apresentam a guarda sabática para os primórdios, os pioneiros da igreja adventista, no qual estava Ellen White. E aí ela entende, de alguma forma ou de outra, ela entende que aquela guarda do sábado é determinante para a salvação. Ela não é simplesmente um dia que você escolhe adorar a Deus. Não existe, obviamente, na Bíblia nenhuma passagem que condena as pessoas de adorar a Deus na segunda, na terça, na quinta, no sábado. Não existe uma condenação, o apóstolo Paulo é claro nisso. Cada um faça de acordo com a sua consciência. É claro que nós sabemos que a igreja, desde do Pentecoste, se reúne aos domingos. Isso é historicamente um fato. Mas Ellen White altera isso, colocando o sábado como uma ponte, como uma divisão entre santos e ímpios. O sinal ou selo de Deus é revelado na observância do sábado do sétimo dia, o memorial do Senhor da criação. A marca da besta é o oposto. É a observância do primeiro dia da semana. Se a luz da verdade lhe foi apresentada, revelando o sábado do quarto mandamento e mostrando que não há fundamento na palavra de Deus para a observância do domingo, e ainda assim você se apega ao falso sábado, recusando guardar o santo sábado que Deus chama de meu santo dia, você recebe a marca da besta. Só poderá haver duas classes. Cada participante é assinalado distintamente, ou com o selo do Deus vivo ou com o sinal da besta. O sábado será a pedra de toque de lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertida. Quando sobrevier aos homens a prova final, traçar-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não o servem. Ao passo que uma classe, aceitando o sinal de submissão aos poderes terrestres, recebe o sinal da besta, a outra, preferindo o sinal de obediência à autoridade divina, recebe o selo de Deus. Santificar o sábado ao Senhor porta em salvação eterna. E aí parte da premissa que eu citei no início. Uma profetisa falsa, uma salvação falsa, e um Jesus falso. Agora, por que Ellen White é uma falsa profetisa? Porque ela predisse ou profetizou coisas que não aconteceram. É simples assim. Deus em Deuteronômio apresenta, se um profeta disser algo e não se cumprir, que não tenham medo dele, que não respeitem ele. E Ellen White tem mais de 50, eu acho que eu mandei para você um PDF que só tem 22 falsas profecias de Ellen White, em todos os aspectos, desde a cristologia, escatologia, soteriologia, todas elas falsas que nunca ocorreram. Baixe gratuitamente o mesmo documento que o pastor Eliseu Rodrigues recebeu. Clique no link na descrição desse vídeo e acesse o e-book grátis. Vamos a algumas profecias falsas de Ellen White. Acompanhe. Os mortos e os moribundos estarão ao nosso redor em breve. 1849. O que vimos e ouvimos da pestilência é apenas o começo do que veremos e ouviremos. Em breve, os mortos e os moribundos estarão ao nosso redor. Vi que alguns serão tão endurecidos a ponto de até zombar dos juízos de Deus. Então os mortos pelo Senhor serão de uma extremidade à outra da terra. Não serão lamentados, recolhidos, nem sepultados, mas seu mau cheiro subirá da face de toda a terra.
A epidemia de cólera no tempo de Ellen White criou um caos nos Estados Unidos, mas após algum tempo, ela acabou. Os Estados Unidos entraram em período de paz e prosperidade por muitos anos. Esta passagem foi silenciosamente removida quando o texto foi republicado no livro Primeiros Escritos, na edição americana de 1882, 33 anos depois. Pouquíssimos adventistas modernos sequer sabem que ela existiu. Conferência de Battle Creek, 27 de maio de 1856. Foi-me mostrada a companhia presente na conferência. Disse o anjo: alguns serão comida para os vermes, alguns sujeitos das 7 últimas pragas. Alguns estarão vivos e permanecerão na terra para ser trasladados na vinda de Jesus. Resultado documentado. Uma lista de 67 participantes foi compilada por Evelyn Lewis Reeves em 1910. O último sobrevivente da conferência foi J. H. Kellogg, falecido em 1943. Todos morreram. Nenhum foi trasladado. Nenhum sofreu as 7 últimas pragas. O próprio editor da Review and Herald, F. M. Wilcox, declarou em 1931 ter aceitado a profecia pelo seu valor nominal. E mesmo assim ela falhou. Algo grande está para acontecer, e logo. 18 de fevereiro de 1892. Algo grande e decisivo está para acontecer, e isso em breve. Se houver algum atraso, o caráter de Deus e seu trono serão comprometidos. Ellen G. White, escrito em Manuscript 27, 1892, que foi liberado apenas em 2014. É óbvio que nada aconteceu em 1892 e o mundo seguiu seu curso, sem volta de Jesus, sem pragas, sem selamento, e apenas mais uma profecia falsa de Ellen White. E a Igreja Adventista é plenamente consciente disso porque os escritos são 100% verificáveis. Então, a história da Igreja Adventista apresenta uma profetisa, que é falsa, mas que ainda mantém autoridade sobre os membros, sobre a Igreja, sobre a administração da Igreja. E esses pontos são importantíssimos para que as pessoas, para a Igreja no Brasil, entendam que a Igreja Adventista apresenta um evangelho falso. Pelo que eu vi você falar, está além de previsões que não acontecem desde sua origem. Desde sua origem, o Adventismo tropeça em profetizar e não acontecer. Ok, desde sua origem, o Adventismo tropeça em profetizar e não acontecer. Jesus voltará em 1845. Numa ocasião, ela viu que o Senhor viria pela segunda vez em junho de 1845. A profecia foi discutida em todas as igrejas e num pequeno jornal da porta fechada, publicado em Portland, Maine. Durante o verão, depois que junho passou, ouvi uma amiga perguntar-lhe como ela explicava a visão. Ela respondeu que lhe tinham dito na linguagem de Canaã e ela não entendia a linguagem, que seria no setembro seguinte que o Senhor viria, e a segunda colheita de grama em vez da primeira em junho. Setembro passou, e muitos outros passaram desde então, e ainda não vimos o Senhor. Só que à luz da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, o falso profetismo não se dá apenas por previsões, mas ensinos doutrinários que ao mesmo tempo tornam o falso profeta um falso mestre. Nesse sentido, para nós, então ela seria considerada uma falsa profetisa, não porque simplesmente se empolgou, falou uma, duas, 3 profecias ali por empolgação, feliz, empolgada no mistério. Não. A pessoa fala como se fosse uma autoridade inspirada, registra, documenta e tem quem acredite. É isso? E sustenta o que ela falou. 100%. É isso mesmo? 100%, pastor. Eu posso dar um exemplo aqui simples. Ellen White afirma que ela recebeu de Deus a mensagem de que a cruz de Cristo não apaga pecados. Não, irmão, não. Isso é satânico. Sim. Ela apresentou isso diretamente dela. Está nos escritos dela. O sangue de Cristo, ao mesmo tempo que livraria da condenação da lei o pecador arrependido,
não cancelaria o pecado. Não cancelaria o pecado. Há uns textos dela. E ela fala, a cruz de Cristo não apaga pecados. Aliás, Ellen White disse que Cristo não sabia se o sacrifício dele seria aceito pelo Pai. O Salvador não podia enxergar para além dos portais do sepulcro. A esperança não lhe apresentava sua saída da sepultura como vencedor, nem lhe falava da aceitação do sacrifício por parte do Pai. Temia que o pecado fosse tão ofensivo a Deus, que sua separação houvesse de ser eterna. Ele não conseguia ver além do túmulo, se ele conseguiria sair do túmulo e sobreviver àquela destruição do corpo que foi promovida pelo próprio inimigo. Né? Então, a Ellen White apresenta que Cristo não sabia se ele iria sair do túmulo, e apresenta que a cruz de Cristo não apaga os pecados. Tá, quantas vezes Jesus falou para os discípulos que ele morreria para a salvação de muitos, que ele seria crucificado, zombado, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Exato. Exato. É muito perigoso isso. Mas por que ela falou isso? Porque Ellen White, na continuação da história de Cristo, quando Cristo ressuscita e ascende ao céu e é glorificado, Ellen White afirma que Cristo não entra na presença de Deus, não entra no Santo dos Santos após a sua ascensão. Que Cristo fica esperando até 1844 para entrar na presença de Deus. Foi-me mostrado o que ocorreu no céu no final do período profético, em 1844. Terminando Jesus seu ministério no lugar santo e fechando a porta daquele compartimento, abriu-a do lugar santíssimo e passou além do segundo véu, onde está agora de pé, diante da arca que contém a lei de Deus. Ou seja, Deus não viu Cristo até 1844. Porque ele não entrou no Santo dos Santos, ele só entrou no Santo dos Santos em 1844. Você percebe como a deturpação ela é progressiva. A Cristo não veria além do túmulo, a cruz de Cristo não apaga pecados, Cristo não entrou na presença de Deus depois da ascensão, só entrou em 1844. E tudo isso vai destruindo a soteriologia pouco a pouco, devagar. E cristologia se distorce Cristo, distorce a soteriologia, nesse sentido que você está falando. Exato. Pai, João 17, Pai, devolve a glória que eu tinha contigo antes mesmo que o mundo existisse. João capítulo 1, ela destrói todinho. Exato. Não, e pior ainda, pastor, se você voltar no livro A História da Redenção, capítulo 1 de Ellen White, onde ela apresenta que Jesus Cristo recebeu glória, poder e autoridade vinda do Pai, ele não possuía isso na eternidade. E quando Cristo recebe isso do Pai, ou seja, Jesus era simplesmente mais um no céu, Cristo chega para os anjos e fala, tá vendo Jesus aqui? Eu estou dando agora para ele autoridade, eu estou dando para ele divindade, eu estou dando para ele agora a minha honra, e ele agora vai me representar. Isso no céu. Aí Ellen White diz que Lúcifer ficou enciumado. Não gostou dessa história. E aí Lúcifer criou toda a guerra no céu. Para piorar a situação, depois que todos foram expulsos, a terceira parte dos anjos, o que aconteceu? Ellen White diz que Jesus e Lúcifer se encontraram no universo e choraram juntos, tentando trazer Lúcifer de volta para o céu, de onde ele havia sido expulso. Satanás treme ao contemplar sua obra. Ele está sozinho meditando sobre o passado, o presente e o futuro de seus planos. Sua poderosa estrutura vacila como com uma tempestade. Um anjo do céu está passando. Ele o chama e suplica uma entrevista com Cristo. Isto lhe é concedido. Então relata ao Filho de Deus que está arrependido de sua rebelião e deseja voltar ao favor divino. Está disposto a tomar o lugar que previamente Deus lhe designara e sujeitar-se a seu sábio comando. Cristo chorou ante o infortúnio de Satanás, mas disse-lhe, como o pensamento de Deus, que ele jamais poderia ser recebido no céu. Explica para mim, pastor, de onde Cristo não tinha autoridade, Cristo não tinha divindade, Cristo não tinha glória, e ainda assim foi chorar com Lúcifer para tentar trazer Lúcifer de volta para o céu, depois que a terça parte do céu foi expulsa. Explica para mim se isso vem de Deus. O grande Criador convocou as hostes celestiais para, na presença de todos os anjos, conferir honra especial a seu Filho. O Filho estava assentado no trono com o Pai, e a multidão celestial de santos anjos reunida ao redor deles. O Pai, então, fez saber que, por sua própria decisão, Cristo, seu Filho,
devia ser considerado igual a ele. Assim que, em qualquer lugar que estivesse presente, seu filho, isto valeria pela sua própria presença. A palavra do filho devia ser obedecida tão prontamente como a palavra do pai. Seu filho foi por ele investido com autoridade para comandar as hostes celestiais. Especialmente, devia seu filho trabalhar em união com ele na projetada criação da terra e de cada ser vivente que devia existir sobre ela. O filho levaria a cabo sua vontade e seus propósitos, mas nada faria por si mesmo. A vontade do pai seria realizada nele. Rapaz. Isso é muito sério. Isso é muito sério. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não nega esses escritos e em momento nenhum a igreja, como Esse é o problema. instituição, ela olha para esses escritos e fala, irmãos, Ellen White, infelizmente, tinha uma visão errada aqui. Ela tem uma perspectiva errada, irmãos. Nós, como igreja, nós temos uma posição diferente. Hoje, em 2026, nós não acreditamos que isso tenha acontecido. Isso não faz parte da Bíblia, irmãos. Não. Eles Não tem nada disso. continuam defendendo a profetisa. Em várias das nossas reuniões e convenções, nós citamos erros de muitos de nossos fundadores. Pedimos perdão a irmãos por falas de muitos pioneiros. É assim que deve ser, porque o cânon está fechado, o texto inspirado está aqui, mas a nossa mente vai se desenvolvendo. Nossa compreensão do texto, você vai estudando o grego, o hebraico, o aramaico, né? Você vai recebendo materiais de pessoas que estudaram antes de você. Mas não existe isso no Adventismo. Não, É porque nesse sentido, então. Pode falar. Porque no Adventismo, pastor, a Ellen White é a chave hermenêutica infalível. Pronto, eu ia te perguntar isso. Eu já ouvi falar disso. Suas palavras funcionam como chave hermenêutica, porque tem uma classe no nosso meio que diz que Cristo é a chave hermenêutica. Isso tem que ser muito bem estudado, pois algumas pessoas forçam alguns textos do Antigo Testamento para ver Cristo onde ele não está. Ok, se assim já é complexo, imagine a pessoa. Porque eu já vi vídeos de pregadores, teólogos, pastores maduros no Adventismo dizer que você não pode estudar só a Bíblia, que você precisa ter o acompanhamento dos escritos de Ellen. Correto. Parece que é luz menor, alguma coisa assim. A Bíblia em si, o cara se dedicar a meditar nas escrituras em si, não vai funcionar. Então, de fato, você confirma isso desse meio de onde você saiu? Se tem isso em pregações, em bate-papo, e é normal para eles os escritos da Ellen serem reconhecidos ou respeitados como a chave hermenêutica das escrituras, aparentemente parece muito, mas como você veio de lá, confirmaria isso então? Sim, pastor, 100%, 100%. Uma das coisas e uma das estratégias de uma seita é pegar o membro da seita e colocar dentro de uma caixa, onde lá dentro ele só tem acesso à literatura e aos estudos daquela seita. Ele não tem liberdade de consciência de pesquisar outros comentários bíblicos, ouvir outros pastores, ou ir para outros países e ouvir pregações de outros teólogos e acadêmicos. A Igreja Adventista não gosta disso. Então, ela cria materiais constantemente para, vamos dizer assim, alimentar os seus membros. E nesses materiais está incluído a posição hermenêutica de Ellen White. Ou seja, se você olha para a cruz de Cristo e você ouve Ellen White dizendo que a cruz não apaga pecados, qual é o outro ponto que vem na contramão dessa posição? Provavelmente uma reforma, uma posição reformada. Provavelmente uma posição bíblica. Cristo fala, João fala, os apóstolos falam que a cruz de Cristo foi suficiente para nós. Que a cruz de Cristo nos lava, nos limpa, nos redime, nos dá salvação. O sacrifício de Cristo foi perfeito. Agora, a sua profetisa da sua igreja diz o contrário. Então você fica numa via de bifurcação, onde fala assim, poxa, com quem eu fico agora? E a Igreja Adventista diz, fique com Ellen White. Fique com ela, porque ela é a manifestação do espírito da profecia. Ela, apenas ela, pelos seus tropeços em palavras, visões e escritos, se faz uma falsa profetisa
ou o adventismo dá continuidade a isso? Consegue me entender? Um exemplo, eu chego na igreja e falo uma bobagem. Se aquela igreja não tem um teólogo para me corrigir, como já aconteceu várias vezes, um pastor para desfazer a bobagem que eu falei, e aquela igreja perpetua, aquela igreja é tão culpada quanto eu. Correto. E você está 100%, pastor, porque tudo se constrói através de 60 anos de autoridade de Ellen White, onde ela mesma, com as próprias palavras dela, disse: se você não acreditar nos meus livros e nos testemunhos, você vai estar indo contra Deus e contra o Espírito de Deus, e você vai estar entrando no time de Satanás. Portanto, se durante 60 anos você ouve uma suposta profecia dizendo que se você não acreditar nela, você está do lado de Satanás, a igreja, como organização, Não, vai se. não, ela se considera inspirada, irmão. Os testemunhos são do Espírito de Deus ou do diabo. Não há meio termo nesta questão. Minha obra traz o selo de Deus ou o selo do inimigo. Ela se considera inspirada. Nesse sentido, então, é tão perigoso quanto o catolicismo que coloca a tradição no mesmo nível das escrituras. Porque Sim, toda sim. seita... Olha só como ela disse, eu vou dar um exemplo aqui, eu cito de cabeça para você. Ela fala o seguinte: os meus escritos têm o mesmo peso que as tábuas de pedra do Sinai. Em meus livros, a verdade está declarada, barricada por um "assim diz o Senhor". O Espírito Santo traçou estas verdades em meu coração e mente tão indelevelmente quanto a lei foi traçada pelo dedo de Deus nas tábuas de pedra. O que você entende quando você... Agora imagina, pastor, as pessoas da fazenda, as pessoas simples do século XIX, 1800 e bolinha, olhando para uma mulher se levantando, falando: se você não acreditar em mim, você vai para o inferno. Agora, Entendi. imagina em 2026, nós estamos em 2026. Não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa. A gente não está Maior vivendo. será o juízo. Exato. É pesado. Então, o Adventista do Sétimo Dia, eu falo porque eu vivi lá 40 anos. Nós vivemos usando, como eu estou usando esses óculos aqui agora, nós vivemos usando os óculos e as lentes de Ellen White. Por exemplo, o Adventista do Sétimo Dia olha para o pastor Eliseu, olha para os membros da Igreja Assembleia de Deus e falam: vocês são parte da Babilônia. Sim, Vocês não guardam sábado. Como é que vocês podem dizer que vocês são da parte do corpo de Cristo se vocês não guardam o sábado? Então vocês são babilônios. Ah, não, tudo bem. Então como é que o pastor Eliseu vai fazer parte, então, do trigo, não do joio? Ele tem que se unir à igreja adventista. Deus tem na igreja adventista o seu remanescente fiel. Mas a maioria dos fiéis de Deus não estão ainda no adventismo. Eles estão lá fora, em Babilônia. Mas a maioria dos fiéis de Deus não estão ainda no adventismo. Eles estão lá fora, em Babilônia. Deus vai fazer um chamado para os sinceros dele que estão lá fora, e eles vão se unir ao remanescente. Agora, o conceito de sacudidura é que a igreja vai ser sacudida, o trigo e o joio. E quem é que sairá fora? O joio. O trigo fica. Então, nessa sacudidura final, os infiéis sairão da igreja. E eles darão lugar aos sinceros de Deus que estão em Babilônia. Então, Deus tem gente fiel e infiel dentro do adventismo, trigo e joio, e Deus tem gente fiel e infiel em Babilônia. Então os sinceros de Babilônia virão para a igreja remanescente, e os infiéis do remanescente irão para a Babilônia. E eles se tornarão os nossos piores inimigos. Eu estava vendo um texto onde ela conta que uma irmã chegou para ela, crente, com muita ética e educação, e lhe perguntou se ela não guardasse o sábado, se ela seria salva. Aí ela não é direta, dizer: não, se você crê na pessoa de Cristo Jesus, você é salva. Não, ela simplesmente faz um jogo de palavras, né? Se isso lhe foi concedido saber,
estude mais e você saberá. Aí a pessoa diz, tá bom, estou disposta a guardar o sábado se o Jesus me ordenar, se o meu Senhor ordenar. Aí ela começa a questionar essa fala da irmã. Você lembra disso? Ela começa a questionar a fala da irmã e no final ela chama a irmã de, ironicamente, acredito, pobrezinha. Quem é ela para pensar que quebrando os mandamentos de Deus, e óbvio, se o contexto do texto é sobre o sábado, ela fala sobre o sábado, a irmã fala sobre o sábado, ela está resumindo os mandamentos de Deus do sábado. Quem é ela, pobrezinha, para ter essa soberba de pensar que vai ser salva quebrando o mandamento de Deus? Você lembra disso? Você pode dar mais detalhes para nós? Qual a intenção da Ellen em contar essa história? Sim, esse foi um encontro que aconteceu na saída de um culto, onde a Ellen White estava na igreja, e uma pessoa, uma visita, olha só, né? Uma visita, estava lá, ouvindo a pregação dela, e ela sai na porta da igreja e ela pergunta, irmã, então eu preciso guardar o sábado para ser salvo? A Ellen White fala, bom, Jesus, tal, não, você acredita em Jesus, tá tudo bem e tal, mas olha só o estudo da Bíblia, você tem que estudar a Bíblia, porque se você estudar e ver que literalmente você tem que guardar o sábado e você abandonar, aí vai ser um problema. Ela fala, bom, mas e se Jesus não disser, né, para mim? Se Cristo diretamente não me compelir, né, a guardar o sábado? Ela fala assim, bom, então aí você vai ter um problema, porque ela coloca aquela pessoa, aquela visita numa situação, você aceitou Jesus, tudo bem, mas se você não guardar o sábado, você perde tudo. Esse é o contexto. Entendi. Aceitei Cristo, Jesus. ok, você aceitou Jesus, glória a Deus, mas para você continuar em Cristo, tem que guardar o sábado. Exato. E é estranho isso, pastor, porque na Bíblia, olha só que coisa estranha, né? Vamos nos imaginar numa igreja primitiva lá no século I, né, no século II, os apóstolos ensinando, né? A gente estava lá. Vamos imaginar que nós nos convertemos ao cristianismo. Aí a gente chega lá na igreja cristã primitiva, vamos lá, tem o apóstolo Pedro, tem o apóstolo Paulo ensinando sobre Cristo, coisa bonita, tal. Eu pergunto para você, pastor, quando é que começava a classe de ensinar a guardar o sábado? Quando é que começava a classe de ensinar a guardar o sábado na igreja primitiva? Quando é que o apóstolo Paulo falou assim, gente, próximo domingo tem a classe de ensinar a guardar o sábado? Não tem. Não tem. Sem contar um fato clássico, os guardadores do sábado, judeus, tinham proteção de Roma para isso. Eles eram protegidos por Roma. Roma deu, mesmo sobre o domínio do povo judeu, deu a eles o direito de exercer sua religião, guardar os sábados e assim por diante. Era normal, Roma fazia isso. Normal, Roma deu essa... Agora, Roma perseguia os cristãos por quê? Porque eles guardavam o sábado? Eles não perseguiriam os cristãos se eles guardassem o sábado. Porque já estava na lei permitido guardar o sábado. Até porque o desejo de Roma era que os cristãos fossem realmente, simplesmente um só com o judaísmo. E eles começaram a se mostrar diferentes. Exato. Da tradição judaica. Aí se inicia a perseguição. E um dos pontos principais era a diferença do dia de culto. Só que aí você era perseguido dos dois lados, né, pastor? Se você era um cristão e fosse guardar o sábado numa sinagoga, os judeus atacavam você porque você considerava Cristo o Messias. Se você ia guardar o domingo ou adorar a Deus aos domingos, você era perseguido pelo governo, pelo Estado. Não, cara, até hoje eu vi um debate que estava o Rodrigo Silva, representando o Adventismo, e um judeu. O cara triturou assim, ficou confrontando, sendo contra, tanto o assembleano na frente, que foi lá para defender que, não sei qual era a defesa do assembleano, não, defender que não é mais necessário guardar o sábado, como se é ordenado no Antigo Testamento. E o Rodrigo defender que se pode guardar o sábado. Aí o judeu batia tanto no assembleano, tem sim que guardar o sábado. Aí o Rodrigo, tem que guardar o sábado. Aí o judeu dizia, não, mas você não tem que guardar, sou eu que sou judeu. Foi engraçado demais. Mas você chegou a ver isso? É o reflexo do que era no século I. O judeu batia Sim, nos dois lados. Você não tem que guardar, você é cristão. Aí o cristão dizia, porque o sábado acabou, o sábado não acabou. Aí o outro dizia, não acabou, você não pode falar que não acabou. É muito louco. E agora, para pensar, pastor, o apóstolo Paulo já tinha claro, ele falou assim, uns fazem de dia, outros fazem questão de dias, outros fazem questão de dia nenhum. Cada um faça para Deus. Se você acha que você tem que guardar tal dia, faça para Deus. Se você acha que não tem que guardar, para Deus você faz. Agora, não me coloca o dia na frente da cruz. Não me coloca o seu dia na frente da cruz, por favor. Não me coloca. Eles negam, mas colocam. Vai haver um debate entre eu e o Ezequiel, lá na Mais FM.
E eles tentam negar. Não sei se o Ezequiel vai negar isso, mas eu não quero falar aqui de ninguém, do nome de ninguém. Só falei porque vai haver um debate, eu quero levar isso para lá. Por que isso acontece? Eu tenho prints aqui, eu estou documentando, teólogos adventistas, pelo menos pela comunicação do cara, você percebe, a não sei que foi chat GPT. Só que quando eu coloquei o vídeo lá de um adventista me criticando, no debate com o Ariel, olha só, o adventismo nesse cara se uniu ao catolicismo romano para atacar os protestantes. Tem alguma coisa estranha aí. Aí nos comentários, quando eu postei, o cara falou assim, o adventista guarda os 10 mandamentos. O protestantismo guarda 9. Quem é o salvo de verdade? Sim. Então o cara lá é salvo porque guarda os 10. Eu vou pro inferno porque guardo 9. Onde foi que eu disse que não tem que guardar nenhum? Onde é que está escrito que esses 10 mandamentos hoje são vigentes para a salvação? Tá errado. Pastor, eu vou dar um exemplo clássico dentro do contexto adventista, e aí acho que isso até serve para qualquer pessoa guardar. Olha só, imagina a cena. Imagina Jesus voltando nos céus. Jesus está voltando, as trombetas tocando, aquela cena, aquilo que a gente estava esperando a nossa vida toda. Finalmente chegou o dia da volta de Cristo, Jesus está voltando. Aqui, na nossa terra, aqui no chão, existem as pessoas olhando para o céu de braços abertos, dizendo, esse é o Senhor a quem nós aguardávamos. Recebendo Jesus Cristo, salvos, finalmente Jesus. Aí eu pergunto para você, pastor, dentre esses que estarão com os braços abertos, olhando para o céu, recebendo Cristo voltando nas nuvens, muitos deles vão ter estado na igreja no domingo anterior. Muitos deles vão ter entregue a sua vida a Jesus Cristo nas águas no domingo anterior. Muitos desses que vão estar com os braços abertos recebendo Jesus nas nuvens, vendo Jesus voltar, vão ter entregue a sua vida para Cristo no domingo anterior. No domingo. No domingo eles vão para o inferno? Não pode, olha. Eles vão para o inferno agora? Peraí. Até porque os textos sobre arrebatamento do Novo Testamento não exigem que você esteja um dia certo em algum ambiente religioso. O calendário da semana impede o crente que entregou a vida a Cristo a ser recebido por Jesus Cristo? Como assim? Quer dizer que todo mundo que estava na igreja domingo passado não sobe? Você está fazendo pergunta retórica, você quer dizer que existe essa doutrina? Existe, claro que existe. Na igreja adventista, se a pessoa, no dia da volta de Jesus Cristo, tiver ido à igreja no domingo anterior ao dia da volta de Cristo, essa pessoa está no inferno, está condenada. Meu amigo, Efésios, capítulo de número 1, diz assim, versículo 13. Nele, na pessoa de Cristo, também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança. Pronto, se você tem o Espírito Santo, está garantida a sua herança, que é a morada eterna e a salvação eterna, a glorificação do seu corpo, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor de sua glória. O selo aqui é a pessoa do Espírito Santo, o pessoal que está assistindo, 320 pessoas. No Adventismo, o que é esse selo aqui? É outra coisa, é outra pessoa, há uma substituição, há uma remoção da pessoa do Espírito? Tem algum tipo de selo no Adventismo que fira essa paracletologia e pneumatologia aqui, de Efésios 1? Sim, 100%. Na igreja adventista, o selo de Deus é o sábado. O que é a marca? O que é o selo de Deus? O selo de Deus? Tá bom. O selo de Deus da igreja adventista é o sábado. Vai dizer que é o Espírito Santo. Qual que é a marca da besta? A marca da besta vai ser a guarda do domingo, imposta. O quê? O selo de Deus da igreja adventista é o sábado. O selo de Deus da igreja adventista é o sábado. Vai dizer que é o Espírito Santo. Qual que é a marca da besta? A marca da besta vai ser a guarda do domingo, imposta. De todos os 10 preceitos, só o quarto contém o selo do grande legislador, Criador dos céus e da terra. Os que querem ter o selo de Deus na testa precisam guardar o sábado do quarto mandamento. O sábado é a grande questão de teste. É a linha de demarcação entre os leais e verdadeiros e os desleais e transgressores. É o selo do Deus vivo.
E eu posso dar um exemplo baseado na doutrina, ou na crença, ou na pregação do decreto dominical. Dá um Ora as exemplo. bolas. Se o sábado não salva, por que a igreja adventista prega que a igreja católica vai forçar toda a humanidade, junto com os Estados Unidos, a guardar o domingo? Então a previsão é de que uma nação forte, um poder político global, em aliança com o cristianismo que se desviou um pouco da verdade, da palavra de Deus, né? Então nessa aliança eles vão promover uma guarda do domingo em nível mundial como um argumento para a preservação da família, da sociedade e da fidelidade diante de Deus. Mas é uma fidelidade que não tem o discernimento bíblico, porque a lei de Deus não demanda, né, essa observância do domingo, mas do sábado. Você acha que o decreto dominical sai esse ano ainda? Olha, o cenário profético já está preparado há muitos anos, mas Deus tem estendido o tempo de graça. A gente não sabe se vai ser agora ou se vai levar mais algum tempo, mas devemos viver todos os dias preparados como se fosse hoje. E chegará ao ponto de então o domingo ser colocado como a marca da besta, em contrário ou em lugar do sábado como a marca de Deus. Então a humanidade terá que decidir se aceita o selo de Deus ou se recebe a marca da besta. E que o domingo será a marca da besta e o sábado o selo de Deus. Agora para pensar, pastor. Você enxerga a cena dos Estados Unidos da América, do presidente, vamos usar o Trump como exemplo. Trump mais Papa se unem para forçar todo o planeta Terra a guardar o domingo. Se isso não acontece, e se você não guarda o domingo, você é perseguido, aprisionado e executado. A igreja adventista prega que adventistas serão perseguidos pelos Estados Unidos e pelo Papa. Peraí, eu sou um adventista. Eu sou um adventista, então. Não é o sábado que salva. Aí o Rodrigo diz, tá bom, não é o sábado que salva. Se um dia antes da vinda de Jesus eu tiver cultuado no domingo, ou se Jesus voltar no domingo, e eu não tiver guardado o sábado, eu subo? Não. Não, porque então, você tem a marca... Sábado, meu Deus do céu. Exato, por conta do decreto dominical. Esse é o ponto. O decreto dominical do Papa e dos Estados Unidos separa justos e ímpios, joio e trigo. E somente aqueles que não... Peraí. Pode falar, que eu vou ler um texto aqui. Não, e somente aqueles que rejeitarem a ordem do governo, eles serão recebidos com o selo do sábado. Se você aceitar aguardar o domingo, adorar a Deus no domingo, ir na igreja aos domingos, depois do decreto dominical, você já está com a marca da besta. Agora você imagina o Trump e o Papa juntos, fazendo uma lei para mandar todo mundo guardar o domingo. Pensa nos muçulmanos. Pensa nos judeus lá em Israel. Cara, Hebreus capítulo 10 fala sobre o sacrifício de Cristo, a superioridade do sacrifício de Cristo. Depois fala sobre a exortação a perseverar na fé. E ele conclui que aquele que vem virá em breve e não tardará. O meu justo viverá da fé. Se recuar, a minha alma não se agradará dele. É a fé no justo que me garante a capacidade de ter o meu corpo transformado, me encontrar com Cristo e eternamente viver em comunhão com Ele. Como eu já disse, nos textos do arrebatamento e vinda do Senhor e soteriológicos no Novo Testamento não tem essa ligação com o sábado, apesar deles negarem. Essa doutrina aí derruba por terra essa negação de que não precisa do sábado para salvação. Não, exatamente. Você bateu na ponta certa. Por quê? A igreja adventista não vive sem decreto dominical. Qualquer pastor adventista que você perguntar e disser o seguinte: você acredita no decreto dominical, pastor adventista? Ele vai falar: sim, acredito. Explica para mim o decreto dominical, pastor. Ele vai dizer: vai ter um dia que os Estados Unidos e o Papa vão se juntar e vão forçar o mundo a guardar o domingo. Isso não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia. Não está em lugar nenhum na Bíblia essa história.
Aí eu falo, tudo bem, mas e se eu negar e eu quiser continuar guardando, indo à igreja aos domingos? Sou batista, assembleiano, presbiteriano, eu vou à igreja aos domingos. Se eu quiser continuar, o que acontece comigo, pastor adventista? Ah, então você vai receber a marca da besta. O Rodrigo Silva disse pro César Cavalcante ali na lata. Ele falou direto pro César. A marca da besta é a guarda do domingo. Sem papas na língua. Rapaz, a marca da besta pode ser nas escatologias sérias. Um sistema, uma marca literal, um meio de identificação. Já colocaram que era o código de barra, daqui a pouco é o QR Code, um monte de coisa, o chip, e aí depois disseram que era a vacina. Aí o Adventismo bate o pé dizendo que você ir para o culto dia de domingo é a marca da besta. Desde 1847. Nós estamos há mais de um século, eles estão há mais de um século pregando isso, pastor. E uma das coisas que eu queria abrir aqui um parênteses, chamar a atenção dos cristãos no Brasil. Existem 3 seitas perigosíssimas no Brasil, que eu falo que são as piores, porque elas literalmente prendem a pessoa num sistema onde nada mais além dos muros dela pode acontecer. E o Adventismo, na minha opinião, de alguém que viveu 40 anos, é a pior seita do Brasil. Porque eles tentam se passar como evangélicos. Esse é o desafio que o crente no Brasil precisa entender. Se você olhar para os Mormons, pastor, os Mormons não escondem a teologia deles. É Joseph Smith, é os planetas, você vai ser um deus, vai ter muitas esposas, Jesus é irmão de Satanás. Eles não escondem isso. Os testemunhos de Jeová não escondem que Jesus não é Deus. Eles não aceitam a divindade de Cristo, mas eles não escondem isso. Agora, a igreja adventista, eles querem se passar por evangélicos. Por isso que o perigo é maior. Você vai no culto, você vê um PowerPoint com a foto de Jesus, você canta músicas de Jesus, você canta hinos, você participa em cultos de oração de Jesus. Eles falam em nome de Jesus, amém, no final das orações. Tudo normal. Só que quem é Jesus para o adventismo? É o arcanjo Miguel, é um anjo. É um anjo que não tinha autoridade no céu. É um anjo que na edição do Signs of the Times, Sinais do Templo, jornal, documento oficial da igreja, 1911, diz: Jesus teve que se transformar num anjo com natureza angélica para lutar contra Lúcifer no céu. Senão não ficava igual. Parece coisa de filme. Invenção. É um negócio... Exato, é um negócio muito louco. Agora, a igreja adventista vai lá, canta, você vê lá o Arautos do Rei, muito bonito, você vê lá o Novo Tempo, pregando todas. Quando você vai na teologia adventista e você lê de fato o que está escrito ali, você se arrepia. Aquilo ali é uma coisa pesada, antibíblica. A música conquista, a pregação assusta. Exato. E outra, leia as 28 doutrinas, leia sobre o juízo investigativo. Juízo investigativo, pastor, é uma das piores doutrinas que existe no mundo hoje. E vem da igreja adventista do sétimo dia. Onde não tem segurança de salvação. Onde você pode estar sendo julgado agora. Não, mano, a Bíblia diz que o Espírito testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Exato. E essa doutrina não tem certeza de salvação? Não. Aliás, isso eu não entrei ainda, pastor, na questão dos aliens e dos ETs, que eu talvez fique para uma outra... Fica para uma outra live a questão dos aliens e dos ETs, porque Jesus Cristo morreu na cruz para salvar os aliens. Isso é Ellen White que fala. Foi pelos anjos e pelos mundos não caídos, tanto quanto por nós, que a grande obra da redenção foi realizada. Até a morte de Cristo, Satanás havia se revestido de tal engano que mesmo os seres santos não tinham compreendido seus princípios, nem visto claramente a natureza de sua rebelião. Quando Cristo morre na cruz, Cristo está morrendo pelos anjos caídos, pelos aliens e pelos seres humanos. Não, na próxima live pode ter certeza que eu vou rir disso aí. Eu quero encerrar com 2 Pedro capítulo 2. Entre o povo, ou seja, entre o povo de Deus, também houve falsos profetas, assim como entre vós haverá falsos mestres,
as ocultas, introduzirão heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou e trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão sua vida de libertinagem e o caminho da verdade será difamado por causa deles. Você que está nos assistindo aí, quase 400 pessoas, cuidado, meu desejo é que o Senhor guarde a sua fé, guarde a sua mente. Você que quer conhecer mais sobre o Adventismo, fala o nome do seu canal e do seu Instagram, irmão Rodrigo. Irmãos, só clicar ali no Instagram, no YouTube, digitar Para Que Possamos. Esse é o título do canal, Para Que Possamos. Instagram e YouTube. YouTube. Tudo sobre Adventismo. Nós estamos chegando a quase 1000 vídeos. Nós temos aulas ali completas de 1 hora, 2 horas, 3 horas. Temos aulas, conteúdos e livros. Tudo verificável, com fontes originais da igreja, com textos na tela, com fonte no rodapé, para você pesquisar e para você fazer todo o seu processo de estudo. E se você conhece alguém da igreja adventista, em primeiro lugar, ame essa pessoa, cuide dessa pessoa, respeite essa pessoa, mas ajude a libertar essa pessoa, porque ela está presa numa seita. Você tem material, livros apologéticos? Em breve vai sair o meu livro pessoal sobre a minha experiência no Adventismo. Vai desde o meu nascimento até a minha libertação e também todos os processos teológicos incluídos nesse processo de estudo, incluindo Ellen White, soteriologia, cristologia, escatologia também. Vai ser um livro com uma linguagem fácil, simples, e vai ser o primeiro livro no Brasil sobre alguém que realmente viveu no Adventismo, contando o que acontece lá dentro. Obrigado, pastor. Chama de pastor aí. Obrigado, meu irmão, mestre, evangelista, pela atenção. Deus abençoe. Até a próxima. E bora fazer aí uma live sobre esse negócio aí de ET, aliens, há várias coisas que eu sei que a gente sempre acrescenta aqui, claro, por causa do vasto conteúdo que você tem, e falar do seu livro também. Que o Senhor continue guardando o seu ministério e sua família. Amém. Obrigado, pastor. Um abraço a todos. Deus abençoe a todos. Obrigado, pessoal.